Olá, meu nome é Mônica. Essa aula faz parte do módulo de tecidos oculares. Eu estarei falando sobre preservação. Eu trabalho há 15 anos no Banco de Olhos de Brasília. Preservação de córnea é a retirada da córnea a ser transplantada sendo colocada em meio apropriado. Preservação de esclera é o esvaziamento de toda a cavidade vítrea, bem como a escovação para a retirada de toda a aderência da coroide e conjuntiva e colocada em meio apropriado. Bem, tudo começa do transporte da retirada da enucleação do globo ocular, tá? Até a chegada ao banco de olhos. Bem, o transporte corresponde à operação que ocorre desde o acondicionamento e o envio do material biológico pelo remetente até o recebimento pelo destinatário. O modo é preservar a integridade e estabilidade do material até chegada. A manutenção é a guarda, a assistência prestada a esse material. A biossegurança e a higiene é prevenir, controlar, reduzir os riscos e manter todo o ambiente para que isso ocorra da melhor qualidade possível. A duração deve ser registrado o tempo todo o que acontece e tem que ser o mais breve possível. Como isso é feito? Os tecidos oculares e o material biológico. Os tecidos oculares são retirados, após retirados, devem ir diretamente para o bote, mas em caixa isotérmica, capaz de manter a temperatura de 2 a 8 graus. Essa caixa tem que ter higiene, tá? E tem que ter um termômetro do tipo digital e calibrado a cada ano. Ele tem que ter uma conferência de calibração a cada ano. E esse glóbulos oculares retirado, ele tem que ir dentro dessa caixa, mantendo de 2 a 8 graus. A importância da identificação dos globos oculares, porque se esse globo não tiver identificado, e se tiver mais de uma enucleação, a gente não saberá qual é de um e qual é de outro. Então, tem que ter a identificação bem certinha. Dentro dessa caixa isotérmica, ela também vai os exames do doador. O que são esses exames? É a amostra sanguínea do doador, que é transportada e encaminhada direto para o hemocentro, o suave nasal para RT-PCR COVID-19, que é encaminhado diretamente para o LACEN. Logo assim que a gente faz a retirada, a gente pega o transporte, leva diretamente os exames e depois vai para o banco de olhos. Os formulários do doador que são do banco de olhos e tecido, devem acompanhar sempre os tecidos do doador, sempre juntos. A recepção dos globos oculares no banco de órgãos e tecidos, eles, logo assim que entram, eles recebem um código alfanumérico registrado em um livro de controle imediatamente, além do registro geral de cadastro técnico. Esse é feito pelo SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante. Ele que gera. Deverão ser preservados no menor tempo possível, porém, aqui em Brasília, a gente coloca ele na geladeira de não liberados para aguardar a sorologia, porque aqui nós temos o privilégio do Hemocentro fazer a sorologia de 2 a 3 horas, e isso economiza em questão de meios de preservação, a gente não perdeu os meios, né? Então, saindo o resultado, a gente parte para a preservação. Então, eles serão armazenados nas geladeiras de não preservados, que é nessa geladeira aqui, número 2, tá? O recipiente vai direto para essa geladeira. Os glóbulos oculares são acondicionados sob refrigeração. A equipe é altamente capacitada para a realização da retirada, avaliação e preservação do tecido, tá?
Logo que foi liberada a sorologia, a gente começa a avaliação do globo ocular em lâmpada de fenda. Essa lâmpada de fenda é um microscópio, tá? Próprio para avaliação de globo ocular, tá? Então, o profissional vai avaliar exatamente os critérios pré-definidos, que tem um formulário próprio para isso. Tem uma tabela de avaliação, onde a gente vai ver o que é macroscopicamente visto, tá? Que são sinéquias, pterígios, cirurgias oculares, lente de contato, esse tipo de coisa, né? E aqueles que são microscopicamente avaliados, que tem uma tabela própria para isso. Aqui a gente vai ver detecção de falha na técnica de enucleação, evidência de contraindicação, enfim. Se o globo ocular passar por toda essa avaliação e estiver apta a ser preservado, a gente vai colocar sim e vai partir para a preservação. Senão, a gente acaba com o processo aqui mesmo e fala por que é contraindicado. Essa avaliação, aqui no banco de olhos, nós temos em frente aos nossos microscópios um mural onde tem vários tipos de contraindicações ou de variações de córneas com desepitelização, corpos estranhos, enfim, vários exemplos. Dentro deles tem um globo ocular com corpo estranho. Aqui é um globo ocular com corpo estranho, assim como a gente vê no microscópio. Temos que ser conhecedores de anatomia da córnea, tá? Bons conhecedores. Então, a córnea, ela é na verdade, dividida em 5 camadas. A primeira camada, a anterior, a posterior, é a camada de a camada é o epitélio, a camada epitélio. A segunda camada é a membrana de Brown. A terceira camada, que é a mais espessa, é o estroma. A quarta camada é a membrana de Descemet. E a quinta camada, que é a mais importante, é a camada do endotélio. Essa camada é a mais importante, são as células que a gente mais protege na córnea. Por quê? Nós nascemos em torno de 3.900 células na camada do epitélio. Porém, quando vamos ficando adulto, nós vamos perdendo essas células. E uma pessoa adulta chega a ter até 1.900 células quando ele chega em uma idade de 70, 80 anos. Porque essas células vão morrendo e elas não refazem. Após a avaliação, esses globos oculares, eles vão para a lâmpada de fenda. Essa é uma lâmpada. Depois da lâmpada de fenda, eles vão para câmaras de fluxo laminar, que na verdade são a cabine de segurança biológica. Essa cabine de segurança biológica é de ISO 5. O que significa isso? São características de uma cabine onde ela é unidirecional, filtro de EPA, tá? Exaustão do meio externo para o meio interno. Ela tem uma lâmpada bactericida e bacteriostática, onde mantém esse meio estéril. Então, ela tem essas características para que a gente possa preservar as córneas em meio estéril, tá? Essa cabine de segurança biológica, ela é feita a limpeza toda vez que é feita uma manipulação dentro dela. Ela é feita a limpeza. E de 15 em 15 dias é feita uma limpeza terminal. A manutenção dela é feita uma vez ao ano, onde é trocado o filtro EPA
e é verificado toda a aparelhagem dela para ver se está realmente funcionante. Se não, é trocado também qualquer tipo de aparelhagem dele para poder manter ela sempre funcionando. A preparação do material para a preservação. Após a paramentação completa do profissional habilitado, nós preparamos a área de manipulação de tecidos oculares. Os instrumentais devem estar centralizados na cabine, exatamente ao centro, não tampando essa área aqui, que é onde faz a circulação de ar da cabine. Os meios de preservação sempre estará à direita do profissional. Os globos oculares sempre à esquerda, que são aqueles potes que eu já mostrei anteriormente, sempre estarão à esquerda do profissional. Isso em qualquer lugar do mundo. Aqui a gente começa fazendo a marcação da rima córneo-escleral. Antigamente fazíamos de 3 milímetros, que seria um pouquinho menor aqui, ó, tá? Para manipulação dessa córnea. Porém, hoje em dia, devido ao avanço das cirurgias, que existe cirurgias lamelares, nós aumentamos a rima córneo-escleral. Ela passou a ser de 4 a 7 milímetros. Essa rima, agora, nós fazemos ela um pouquinho maior para manipulação e para ser preparada para essas cirurgias lamelares. Após essa demarcação, pegamos e fazemos o corte da córnea escleral para ser retirada. Isso sempre com bastante cuidado para manter o endotélio íntegro. Como eu falei antes, o endotélio é a parte mais importante da córnea. Com muito cuidado, pinçamos a parte escleral da córnea e deslocamos ela para poder retirar. Aqui ela já deslocou, já descolou e a gente vai levar para o meio. Sempre depois avaliar o conteúdo ocular, tá? Essa parte aqui, ó. Levando com muito cuidado para o meio de preservação. Esse meio de preservação vai manter essa córnea durante 14 dias. É colocado com muito cuidado. Depois que é colocado no meio de preservação, devemos ter alguns cuidados com a cabine de segurança biológica. Organizar o ambiente onde foi realizada a preservação, descontaminação da superfície, como falei, sempre tem que ser feita após a manipulação, e desligar o aparelho que tem um meio próprio de ser desligado. Após isso, nós vamos fazer o registro dessa córnea. Então, a gente vai providenciar a etiqueta no frasco, onde essa etiqueta ela ganha aquele número alfanumérico que eu falei desde o princípio, que ela entra no banco de olhos. Esse número tem o DF, que é Brasília, né? DF. O banco é o número 1, porque aqui em Brasília só temos um banco de olhos. E aqui é o número exato da córnea. Se é a primeira, a segunda, a terceira, o doador de córnea. Chegamos a 300 vai ser colocado aqui. E o ano que ele está sendo captado. Depois disso, do número dele, vai ter a data de preservação, o dia que ele foi preservado. Depois disso, a validade que ele tem. Ele tem a validade de 14 dias dentro desse meio. Depois disso, iremos lacrar o frasco. Esse frasco ele é lacrado com um plástico e com um aquecedor. Lacrou esse frasco para não ser violado em nenhum momento.
Após isso, ela vai para o refrigerador número 2, onde é córneas não liberadas. Esse aqui. A córnea, após sair todos os exames dela, tiver tudo ok, ela vai para o microscópio especular. Esse microscópio especular, nós vamos dar uma olhada nas células dessa córnea, aquelas células que eu falei desde o começo, que são as células epiteliais. Essas córneas que estão aqui vão estar mostrando uma córnea normal, com todas as células, tudo certinho. Células com pequenas gutatas, que é onde morre células e não nasce mais. Gutatas moderadas, tá? Que são córneas que ainda servem para ser transplantadas. E gutatas acentuadas. Essas aqui não servem mais para ser transplantadas. Essas aqui são perdidas. Após a última avaliação da córnea e livre de contraindicações, ela estará liberada para ser distribuída. Aí, a responsável técnica do banco de olhos, que é uma médica, anotará em impresso próprio toda a identificação do doador, tá? A identificação do frasco de preservação, a avaliação real da córnea, e vai dizer se essa córnea está liberada ou não. E se essa córnea, e qual a classificação dessa córnea. Bem, classificação dos transplantes. Essa córnea ela pode ser ótica, ela melhora a acuidade visual, a pessoa volta a enxergar. Ela pode ser tectônica, restaurar, preservar a integridade ocular, restabelecer a anatomia, tá? Mas a pessoa não volta a enxergar. Terapêutico, porque ela pode ajudar na terapia de uma infecção que não responde, tá? Ou cosmético, para fins estéticos. A pessoa não perdeu o olho. Preservação das escleras. O que é esclera? Túnica externa branca e fibrosa do globo ocular, vulgarmente chamada de branco do olho. Preservação das escleras. Após retirar da córnea, nós vamos tirar todo o excesso de conjuntiva que tem nessa parte branca do olho. Tirando toda essa parte excessiva, vamos tirar tudo de dentro do olho. Depois de retirar tudo de dentro do olho e bem limpa essa esclera, levaremos para o meio de preservação. O meio de preservação que pode ser colocado à esclera seria glicerina, álcool e liofilizada, que é desnaturada, tá? Aqui em Brasília nós usamos a glicerina. A finalidade das escleras. Nós temos a finalidade de reconstrução, glaucoma, onde a gente usa como tubo de Hamed, fim estético, entre outros. Aqui nós vamos fazer a limpeza dessa esclera, retirando todo o tecido uveal. Após isso, vai ser colocado no recipiente estéril com glicerina, que a glicerina ela é bactericida e bacteriostática, tá? Identificação do tecido escleral e vai ser deixado numa quarentena de 15 dias. E identificado com um número alfanumérico também, igual da córnea. Depois disso, ela é liberada para a CET, que é a Central Estadual de Transplante, para distribuição.
Essa distribuição é para todos os pacientes de Brasília que estão na fila. Então, eles vão distribuir para o primeiro da fila. Se o primeiro da fila não puder, por algum motivo, não tiver os exames prontos ou por qualquer outro motivo, vai para o segundo da fila. Às vezes, esgota as pessoas da fila de Brasília. Isso não tem quem receba a córnea, vai ser distribuída o Sistema Nacional de Transplante. A córnea nunca se perde, a gente vai sempre mandar para alguma pessoa que necessita. Como ser um doador de córnea? Fale para sua família que você é um doador. A sua família nunca terá dúvida quando você morrer. Seja um doador de córnea.